dia glorioso do sofrer, para os amigos.
do sábado, do outro sábado. Nós vamos apenas ter uma refeição por dia e nos intervalos vamos beber água e comer uma fruta. À noitinha, ao ir para a cama, vamos tomar apenas uma chávena de chá. Chá simples. Para nós aguentarmos o resto dos dias. Estamos juntos? Sabe qual é a coisa boa que vai acontecer aí? Sabe? Nem imagine. A refeição é vegetariana. Essa única refeição por dia é vegetariana. Não vamos comer nem carne, nem peixe, nem frango. Também não vamos gastar o dinheiro que nós não temos. Vamos mesmo adaptar aquela arroz que está lá em casa, aquela fuga. Vamos mesmo adaptar a um prato vegetariano. Vamos mesmo comer calulu sem peixe com arroz. Não dá, vai estar bom. Calulu com fungos vai estar bom. Só são 6 dias. Estamos juntos? Agora, se você gostar dessa dieta, não para mais, continua, avança. Tá? Mas esse jejum parcial, daqui até o outro sábado, começa assim. Conforme está distribuído na igreja, conforme estamos a fazer, então mantém-se. Mas estamos a pedir que, durante a semana, água, fruta, uma refeição por dia e essa refeição é vegetariana. Estamos juntos? Estamos, né? Não é impossível, é possível. Igreja Adventista do Sétimo Dia. 100 anos de administração e missão. 2024, ano do crescimento espiritual e construção da igreja. Obrigado. Então, este será o nosso exercício e não só da nomenclatura, irmãos. Vamos levar isso em prática. O Michel Pessoa fez aqui divisão de duplas. Então, essa seja a nossa prática, trabalharmos este ano para edificarmos igreja, irmãos. E esse deve ser o desafio da igreja do Cariambo neste ano. A pátria estou e longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Muito obrigado. Dizia o hino que da linda pátria eu estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quanto será que for? Passarinho, belas flores, fazem-me almejar, fazem-me desejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Vem Espírito Santo, vem transforma meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu ser, eu que te peço, amém. Bendito Jesus, queremos pedir o teu Santo Espírito neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Na orientação do nosso compassista, pedimos que conduza a igreja com o hino do Inário 420. Vamos cantar sem o Inário cantado. 420.
Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que o irmão, que tudo nós devemos ao Deus em oração. Oh, que faz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação, não ficamos sem conforto, fica Cristo em oração. Pode haver um caminho tão grandioso e compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dores falecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seu braço nos apoia e nos dá consolação. Maranata Igreja, abrimos nossa Bíblia no livro de 1 de Pedro, versos 5 até 7, e diz assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Palavra do Senhor. Amém. Deixa eu igreja. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela vida e a saúde que o Senhor nos concedeu e o Senhor nos protegeu durante a noite. Estamos aqui na Tua Santa Casa de Adoração para ouvir a Tua Palavra, Senhor. Vem estar também com o pregador, que o Senhor possa capacitar ela e tudo que vai ser dito seja livre da Tua vontade, minha nossa, Senhor. Que nós também possamos ouvir aquilo que ela vai dizer, Senhor, e seja de acordo com a Tua vontade, e possamos também praticar aquilo que seja bom, Senhor. Nos capacita, nos protege, o que faltou, Senhor, acrescenta. São as graças que nós pedimos, o que faltou, Senhor, acrescenta, em nome e por amor de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Esta oferta queremos pedir os diáconos e as diaconisas para a recolha da oferta. Deus, inaugura o meu amor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que nos
os pais se esqueceram, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu ao o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e sua família irá restaurar hoje. Vamos inclinar o rosto para orar. Elohim, El Shaddai, nosso Deus, nosso Pai, que estás no céu. Nesta manhã, querido Pai, estamos aqui reunidos para prestar culto e adoração a Ti. Queremos pedir, Senhor, que a nossa oração, que a nossa adoração seja em espírito e verdade. Pai, nesta hora temos aqui essa bandeja em nossas mãos. E, querido Pai, tens ofertas e dízimos dos Teus filhos doados. Queremos que os dízimos e as ofertas que estão aqui sejam um símbolo dos nossos corações doados em Tuas mãos, querido Pai. E queremos rogar, Senhor, para que esses dízimos e ofertas cheguem até onde os nossos pés não chegam, pois reconhecemos que a Tua obra carece destes dinheiros para o avanço dela. E, querido Pai, também reconhecemos que muitos de nós não a granjeamos de forma lícita, mas, Senhor, por favor, perdoa-nos e cria em nós um coração puro para que na próxima vez granjeemos o dinheiro de forma lícita e doemos para o avanço da Tua causa. São os favores que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. em 2024. Ok? Alguns estão atentos, alguns ainda não pegaram. Então, temos uma semana para a gente fazer um exercício. Para a gente poder, com esse espírito, podemos assim se cumprir em nós a missão que Deus ordenou à sua igreja. Porque Deus levantou a sua igreja no propósito que seja um instrumento para ganhar aqueles que estão no pecado e poder guiar no serviço. Maranata? Maranata? Com esse pensamento, queremos agradecer ao nosso bom Deus pela multidão de misericórdia que tem para conosco. Pois, na verdade, no mundo que nós vivemos, não é fácil nos mantermos de pé. E se estamos aqui, estamos reconhecendo a multidão de bênção que vem dele. Queremos também dizer a nossos irmãos e irmãs que nos visitam, tomaste a melhor decisão ao estar aqui na presença de Jesus, pois para a gente permanecermos firmes no mundo que nós vivemos, segurança e felicidade só está nesse nosso poder. Então, Maranata, povo de Deus. Maranata. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos quando se encontram na casa do nosso Pai. Hoje, sábado 13, como estamos a ouvir desde o momento da escola sabatina, estamos numa semana ou nos 10 dias de oração. Então, temos 10 dias para nos dedicarmos mais a Deus e consagrarmos as nossas vidas. E hoje, sendo o 4º dia, não poderíamos deixar de falar
do tema que temos hoje para esses dias de oração. O tema que temos hoje é Vencendo no Sofrimento. É o tema para hoje. Sendo assim, quero convidar toda a igreja a inclinar os rostos para orar. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida, pela saúde que o Senhor concedeu à tua igreja e por mais um sábado que estamos aqui, querido Deus. Queremos pedir o batismo do Espírito Santo e que tua vontade seja cumprida nessa manhã de sábado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como já dissemos, o tema para hoje é Vencendo o Sofrimento. Iremos falar sobre um tipo de sofrimento que acredito que muitos aqui na igreja conhecem, é sobre a ansiedade. Acredito que todo mundo já passou, já sentiu a ansiedade que significa uma inquietação de espírito, uma angústia ou uma aflição. Isso é que é a ansiedade. Nós queremos muito uma coisa e quando estamos aguardando por essa coisa, então nós ficamos ansiosos, ficamos aflitos ao esperar essa mesma coisa. Então, o texto que a nossa irmã leu, vamos abrir, vamos exercitar, querida igreja, vamos abrir 1 de Pedro, o livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra do apóstolo Pedro, dizendo que nós devemos lançar, em outras Bíblias está lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, ou todas as suas ansiedades. Devemos lançar para Deus todas as nossas ansiedades. Existe também um tipo de ansiedade patológica, que é a ansiedade patológica, que é diferente da primeira que nós já falamos. Essa é uma ansiedade extensa, uma ansiedade exagerada e precisa de ajuda médica. Mas nós não iremos falar dessa ansiedade patológica. E no nosso estudo de hoje, vamos falar como o apóstolo Pedro ele incentivou as pessoas no passado a lidarem com a ansiedade. Como é que ele incentivou as pessoas a depositarem tudo nas mãos de Deus. E nós sabemos que, sem dúvida, a ansiedade é uma forma de sofrimento. E muitas pessoas pensam que os cristãos, eles, por terem Jesus, não podem sofrer. Por terem Jesus, estão isentos do sofrimento, mas não. A Bíblia nos afirma claramente que, por sermos cristãos, sofremos ainda mais. Porque o mundo vai nos pôr à prova daquilo ou da nossa identidade, de quem nós somos. Para quem gosta de apontar subtemas, o subtema a seguir é Deus resiste aos soberbos. Quero pedir que abram o livro de 1 de Pedro, o capítulo 5, o do versículo 1 a 5. Vamos ler? Diz assim. Eu vou começar a partir do versículo 2. Diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de hábito pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Aqui o apóstolo Pedro, ele vem exortar. Primeiramente, ele chama a atenção dos anciãos, que são os líderes da igreja, e depois dirige-se aos jovens, ou seja, à congregação. Ele diz que todos os anciãos, eles devem estar diante da igreja, aconselhando a igreja, não por uma liderança desonrosa ou com uma liderança ambiciosa, sentindo-se os donos da igreja. Existem muitos anciãos que, quando vêm diante do povo para liderar, eles lideram com autoridade, como se fossem os donos da igreja. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que as pessoas, os anciãos, devem ter em consideração a humildade. Por quê? Porque Deus, ele resiste ou se aborrece dos soberbos, daqueles que são egoístas, daqueles que se sentem superiores aos outros. Aí, o apóstolo Pedro, ao dirigir-se aos anciãos, nesse caso da Capadócia, da Ásia e Bitânia, ele disse que cuidassem do rebanho que o Senhor havia deixado, porque no futuro lhes seria cobrado essa mesma tarefa que lhes foi imputada e lhes daria uma coroa incorruptível. Pedro os animou a trabalhar não com ganância, não com autoridade e arrogância diante do povo de Deus. E, por outro lado, ele exortou aos jovens, ou à congregação, que eles se mantessem firmes e que fossem humildes diante da congregação. Existem muitos jovens, digo aqui, na igreja do Caiambe, em outras igrejas, que pensam, né, que os anciãos, ao lhe passarem uma recomendação, não só os anciãos ou qualquer líder da igreja, a lhe passar uma recomendação, vai pensar, não, esse tio está se achar que é meu pai, então não vou fazer, porque aqui estou na casa de Deus, posso fazer o que eu bem entender. Não é assim que devemos nos comportar. O apóstolo Pedro, ele, ao aconselhar os jovens, ele exortou que eles pudessem ser os líderes ou dirigentes, tinham que usar o princípio do exemplo. Ou seja, um líder, quando quer orientar um jovem ou um determinado jovem aqui na igreja, ele primeiramente precisa ser exemplo. O que ele estiver a aconselhar para esse jovem, ele precisa fazer. Porque se não fizer, o jovem vai ver. Aquele ancião, ou o ancião, ele disse-me para mim sentar bem na casa de Deus, não mexer no telefone, mas eu estou vendo ele a mexer no telefone, entrar no WhatsApp, entrar no Facebook, coisa e tal. Muitas das vezes, nós só não conseguimos colocar os jovens na linha porque nós não somos exemplo. Nós não temos dado o exemplo devido para que esses jovens possam nos seguir. Porque as pessoas, eu digo assim, que as crianças, elas conseguem, não ouvem o que nós falamos, mas elas conseguem imitar aquilo que nós fazemos. Por isso, nós anciãos devemos instruir e considerar os jovens também como crianças. Devemos ajudá-los no serviço de Deus. E o apóstolo Pedro, ele disse que devem ser submissos. E ao tipo de humildade a ser referida aqui é a humildade no serviço amoroso. Ou seja, nós quando estivermos a servir os outros devemos tratar com amor e, tal como Jesus fez, nós devemos colocá-los acima de nós. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Pensam que é se humilhar. Humildade, ser humilde e se humilhar é uma coisa, são coisas completamente diferentes. Podem ser parecidos, mas são diferentes. Ser humilde é você saber reconhecer os teus direitos, os teus deveres e saber colocar-se abaixo do outro, mas não com um sinal de humilhação. Não com um sinal de humilhação, mas procurar, de toda maneira, ser humilde e ajudar a essa pessoa.
Porque a Bíblia nos diz que os humilhados serão exaltados. E essa palavra de humildade, como já dissemos, é uma forma de como devemos tratar os outros. Devemos colocar os outros acima de nós, tal como Jesus fez. Jesus, ele sendo o dono do universo, ele desceu nessa terra para morrer, e para morrer vergonhosamente. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos disso quando vamos lidar com outras pessoas. Jesus, ele pregou uma liderança servidora, mas nós temos pregado algo diferente do que Jesus alguma vez pregou. E muitas das ciladas de Satanás é fazer com que as pessoas concentrem-se em si mesmos, fazer com que as pessoas se exaltem, fazer com que as pessoas resistam aos mandamentos de Deus ou resistam à vontade de Deus. E a sociedade em que nós vivemos hoje, muitas vezes tem nos dado a entender isso, ou nos motiva a agir dessa maneira. Nós vemos os ricos extrapolando os mais pobres. Nós vemos os mendigos aí na rua sendo maltratados por outras pessoas. Então, a nossa sociedade, de uma ou de outra forma, nos faz pensar que nós devemos agir da mesma maneira, que devemos nos exaltar e ser melhor do que os outros. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. Nós devemos nos permanecer firmes na vontade de Deus e cumprir simplesmente o que Ele nos manda. Devemos ser obedientes acima de tudo. A soberba e a ansiedade. Nós devemos ter em mente em tudo o que foi dito anteriormente. O apóstolo Pedro, ele nos convida a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Isso significa reconhecer nossa insuficiência e limitações humanas. Se nós quisermos servir aos outros, se nós quisermos ser humildes, nós só poderemos conseguir se reconhecermos que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer nada. Se reconhecermos que nós, como seres humanos, somos insuficientes diante da presença de Deus. E só debaixo da mão poderosa de Deus é que nós conseguiremos ultrapassar e sermos pessoas humildes. Nós não sabemos ou não sabemos por que sofremos ou por que do sofrimento. Muitas pessoas ainda se perguntam por que as pessoas morrem, por que há tantas guerras, por que há tanta fome no planeta Terra. Nós não sabemos o porquê disso tudo. E muito desse sofrimento que temos passado, ele serve para provar a nossa fé. O ato de se humilhar na perspectiva bíblica, o ato de se humilhar na perspectiva bíblica, compreende que o sofrimento que passamos, ele acontece na nossa vida de acordo à vontade de Deus. Não significa que Deus, ele deseja que nós soframos. Não significa que Deus tenha prazer no nosso sofrimento, não. Mas esse sofrimento que passamos, de alguma forma, ele nos ajuda a ultrapassarmos as dificuldades ou a vermos em que posição é que nós estamos com Deus. Porque nós, ao sofrermos, nós estamos sendo provados para ver até que ponto a nossa fé pode chegar. A submissão a Deus ocorre quando colocamos as nossas vidas debaixo da mão de Deus, de acordo com a sua vontade. Isso implica crer que o mesmo Deus que nos criou, Ele é capaz de nos proteger e Ele está preocupado conosco. No livro de Mateus, no capítulo 6, verso 25, aí nós vemos Jesus falando para os seus discípulos que Ele cuida dos pássaros e veste até os lírios.
E ainda mais nós que somos seus filhos. Como é que Ele não vai nos proteger a nós? Porque estamos sempre tão ansiosos por causa do alimento? Porque estamos sempre tão ansiosos por causa da comida? Porque estamos sempre tão ansiosos por causa do dinheiro? Porque temos que comprar isso, temos que comprar aquilo? Por que não confiar que Deus irá prover tudo isso? Então, esse sofrimento vem nos ajudar a termos a certeza de que Deus irá nos ajudar. E em Mateus 6, o versículo 33, ele diz que primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e depois nos acrescentarão as outras coisas. Primeiro sempre deve ser o reino de Deus. É o que a Bíblia nos aconselha. Mas nós vivemos preocupados com as coisas terrenas. Vivemos preocupados com as situações desse mundo. E nós não conseguimos depositar a nossa confiança na mão de Deus. Nesse contexto, Pedro, ele convida a jogar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas na mão de Deus, pois só Ele é capaz de nos livrar de todo o mal que temos passado. Tanto faz que tipo de ansiedade ou que tipo de sofrimento estamos passando, seja por causa da escola, por causa do trabalho, por causa dos filhos ou algum membro da família, mas Deus, Ele é capaz de nos livrar de todo esse sofrimento. Em Filipenses, capítulo 4, versos 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Nós, como os filhos de Deus, Deus nos deu a permissão para pedirmos aquilo que nós quisermos. E não pensemos que imediatamente que pedirmos, Deus nos dará aquilo que pedimos. Não. Deus só nos dá as coisas a seu devido tempo. Nós devemos orar e falar a Deus sobre as nossas ansiedades que nos têm acordado. E em seguida, devemos fechar os olhos e acreditar que Ele é capaz de nos ajudar e superarmos todo o mal que temos vivido. O causador de todo o sofrimento aqui na terra é o diabo, Satanás. E Pedro, ele incentiva a praticar o domínio próprio. Em que sentido? No sentido de vigiarmos e acreditarmos que Deus irá nos livrar de todo o sofrimento. Deus, Ele não deseja que o pecador morra. Antes, Ele deseja que ele viva e possa crer e se converter na palavra de Deus. E possa se converter a Deus. O diabo, ele é o nosso adversário e não Deus. Ele anda bravando como leão, tentando matar ou tentando arrastar para o seu lado todos quanto puder. E nós só conseguiremos resistir se colocarmos Deus em primeiro lugar. Só conseguiremos resistir se buscarmos Deus em oração sempre e sempre e sempre. É provável que o apóstolo Pedro, ele tinha em mente as ciladas de Satanás. E por isso ele exortou aos anciãos e jovens naquela época que buscassem sempre a palavra de Deus, que evitassem a todo custo cair nas ciladas de Satanás. E Pedro, ele instruiu os membros da igreja a padecer em nome de Cristo, aceitando o sofrimento como parte da vontade de Deus. A perseguição, a associação da perseguição e as ciladas de Satanás, eles estão associados em que sentido? No sentido de que Deus permite que em alguns casos Satanás atua em nossas vidas, mas atua para que nós sejamos provados e possamos vencer, para que nós consigamos superar todas as dificuldades que temos passado. Deus,
Deus não permite que seus filhos sofram porque tem prazer nisso. No contrário, Ele deseja que todos possam ser livres. E jamais devemos nos esquecer que Ele mesmo deu seu único Filho para que morresse por nossos pecados. Acreditem que Deus sofreu mais do que nós. Deus tem sofrido muito mais do que nós, porque todos os dias Ele vê os seus filhos a morrerem. Todos os dias ele vê os seus filhos a rejeitarem a sua palavra. Então Ele nos instrui, por intermédio do apóstolo Pedro, Ele nos convida a aceitarmos a sua palavra. Ele nos convida a acreditarmos que Ele nos livrará de todo o sofrimento. O propósito do sofrimento, quando entendemos numa perspectiva bíblica, ele consiste para reconhecermos quem é Deus, para reconhecermos o que Deus fez por nós. E a nossa fé, ela é comparada com o ouro. O ouro, para que possa ser considerado puro, é necessário que passe pelo fogo. Só aí ele vai ser considerado autêntico. O mesmo acontece conosco. Nós temos que passar por todas essas provações para ver se a nossa fé está no auge, para ver se nós conseguiremos, se porventura lançar um decreto dominical, se nós conseguiremos ultrapassar tudo que vier. Quem é que vai aceitar morrer por Cristo? Ou quem irá permanecer ao lado de Satanás? Portanto, nós devemos evitar pensar que só porque somos cristãos não vamos sofrer. Nós temos histórias de muitos heróis bíblicos que sofreram e muito. Tanto que até as pessoas mais próximas estavam a incentivá-los a blasfemar contra Deus, estavam a incentivá-los a desistir de obedecer a palavra de Deus. Mas apesar de todo esse sofrimento, eles resistiram. Apesar de todo esse sofrimento, eles se manteram firmes. Se eles também eram seres humanos, se eles conseguiram se manter firmes antes de todo esse sofrimento, por que nós não poderemos fazer o mesmo? Igreja, por que nós não poderemos fazer? Por que nós não podemos ultrapassar um dia de fome? Por que nós não podemos ultrapassar por terem nos despedido do trabalho? Por que não podemos ultrapassar por termos reprovado na escola por causa do sábado? Então, são essas pequenas provas que vêm nos testar para ver até que ponto nós chegamos, até que ponto nós vamos chegar por causa da palavra de Deus. Nós não vamos sofrer para sempre. A Bíblia assim nos diz que nós não vamos sofrer eternamente. O nosso sofrimento pode acabar já amanhã ou daqui a 2 horas, ou mesmo na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas tudo só depende da vontade de Deus. No momento certo, Deus livra-nos dos nossos sofrimentos, porque Deus, Ele fará a justiça por nós. Deus, Ele tem intercedido por nós. É verdade que a ansiedade, experimentar o sofrimento da ansiedade não é nada agradável. Ninguém gosta de estar aflito. Tem um parente doente no hospital e fica aguardando por notícias, esperando o pior para que essa pessoa morra. As pessoas por causa disso, muitos cristãos por causa disso, acabam perguntando onde é que está Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? E esquecem de todos os seus princípios, esquecem que Deus, Ele permite isso para que nós possamos ser provados. E acabamos nos entregando aos braços de Satanás fazendo tais coisas. O conselho de Pedro contra a ansiedade consiste em lançarmos as nossas cargas na mão poderosa de Deus. Nós só conseguiremos ultrapassar todo o sofrimento que temos enfrentado se nós nos colocarmos sobre as mãos de Deus. Isso significa que nós devemos orar e acreditar que o Senhor está preocupado conosco.
Jesus, Ele está preocupado conosco, está preocupado em nos livrar desse sofrimento o quanto antes. Mas nós não poderemos simplesmente acabar com esse sofrimento se ainda permanecermos no pecado. Jesus, Ele tem nos dado todo esse tempo. Jesus é tão misericordioso que tem nos dado todo esse tempo para que possamos nos livrar de todas as nossas transgressões. Mas ainda assim, nós temos permanecido no erro. Ainda assim, temos escolhido não obedecer à vontade de Deus. O diabo é sem dúvida uma fonte de ansiedade que procura nos destruir. Por isso, devemos resistir às suas armadilhas. E para que isso aconteça, temos que estar conscientes de seus ataques e reconhecer em humildade que nossa única esperança está no Senhor. A nossa única esperança está em Deus. A lição de quarta-feira foi uma lição que me tocou bastante, porque aí fala do desespero à esperança. Nós vemos aí o salmista, ele clamando a Deus, ou perguntando onde que Deus estava, por que Deus permitia o seu sofrimento, por que ele continuava naquela angústia. Mas ele depois reconheceu que tudo só é possível com Deus. Nós só conseguiremos ultrapassar os nossos problemas metendo Deus nos nossos problemas, deixando que Ele resolva todos os nossos problemas. Nós nunca conseguiremos ultrapassar os problemas sozinhos. Deus é o único que pode nos ajudar a ultrapassar esses problemas. Não devemos nos esquecer nunca de que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos e soberbos, todos aqueles que resistem à sua palavra. Mas Deus, Ele concede graça aos humildes. Ele se agrada de todos aqueles que são humildes e têm obedecido a sua palavra. Em conclusão, queremos dizer que, igreja, o nosso caminho é só um. O nosso caminho é rumo ao céu. E todo o sofrimento que temos passado aqui, ele só será ultrapassado se colocarmos Jesus em primeiro lugar. Se aceitarmos que Ele é o dono de todas as coisas. Desafie-se e acredite que Jesus irá superar todos os teus problemas. Assim, queremos convidar a igreja a levantar e vamos orar. Oremos. Jesus amado, grandioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque és bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Que o teu nome seja louvado e exaltado de eternidade em eternidade, até os confins da terra, Senhor Jesus. Que toda pessoa que ouvir o seu nome possa se converter e reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é capaz de nos livrar de todo o sofrimento. Jesus amado, que tua santa palavra possa refletir e dar frutos nos nossos corações, principalmente a mim que a partilhei com o teu povo, Senhor Jesus. Queremos pedir que o teu Santo Espírito continue conosco durante esses 10 dias de oração, que possamos nos arrepender e voltar a ti sempre, 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 pois o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso e tem nos cuidado todos os dias. Que Jesus, a tua palavra, possa ser uma bênção para cada pessoa que está aqui. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Estamos assim dando graças ao nosso Deus. Obrigado, irmã Luísa, por aceitar ser instrumento na mão de Deus nessa manhã para partilhar o pão que o Senhor o concedeu. Humildade aos anciãos, aos jovens. Mais tarde, convidamos toda a igreja, 14h30, temos aqui
um treinamento com o nosso pastor com relação à formação de dupla missionária. Deus levantou essa igreja com o propósito de a gente quer buscar aqueles que não fazem parte desse rebanho. Então, com esse pensamento, vamos em nossas casas, vamos procurar que até 14 e ponto estamos aqui para 14h30 a gente começar com a nossa programação. Então, convidamos toda a igreja a se envolver. Então, bom regresso a casa e bom almoço. Su cammino fu costoso, nella breve oscurità. Tua vita já passaste e me trovas pela mão. Oh Jesus, segui te quero, tu morreste por mim, mesmo que te negue todos, eu te sigo até o fim.